Olá, sejam bem-vindos a mais um Em Questão Cash. Eu sou Luciano Souza e esse é o nosso 14º episódio. Antes da gente começar o nosso bate-papo, queria agradecer aos 5.000 inscritos no canal. Queria agradecer você que tem nos assistido, que tem nos acompanhado, compartilhado e que está apertando o sininho lá para novos conteúdos. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe, aperte o sininho que você vai receber novos conteúdos do Em Questão Cash. Né? Queria também agradecer aos nossos apoiadores, a G5M, a LTS, Síndicos, LDTech, Renil Tecnologia, Estação 80, o Elaino, que a gente coloca aqui sobre a ação beneficente dele, e a Gecali, tá? O tema de hoje é uso de drogas no condomínio, né? Em geral, na verdade. E aí a gente tá com hoje o delegado Luiz Fabiano, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Obrigado. E a doutora Lidiane Genski. Obrigada, muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês. Vai estar sempre, né, doutora? Aqui demora, que tem bastante coisa que a gente quer falar, mas a gente vai sempre estar com você aqui. Claro. E o nosso parceiro, o Anderson Amaral, da LTS. Pessoal, um prazer estar aqui novamente aqui para discutir tanto assunto aí nesse mundo de condomínio, né? Sim, e agora essa repercussão, falar sobre a aprovação da lei. Nada melhor do que o Dr. Luiz Fabiano para poder falar, né? Eu agradeço a participação, o convite, né? Falar dessa chamada pauta progressista, né? Que é aquilo que o Brasil tem vivido, trazido, né? Então, essa mudança de governo fez com que os debates dessa pauta tenham crescido, né? E esse julgamento, né, que teve no Supremo a respeito da descriminalização do uso da maconha é importante trazer, porque acho que agora qualquer droga pode ser agora passível de utilização para consumo próprio. Não, só foi descriminalizada a maconha. Na verdade, o Supremo ele fez ali ele torceu um pouco a lei, né? Ele manteve a lei em vigor, não tornou ela inconstitucional, só tirou a consequência penal do artigo 28, que é o porte para consumo próprio. Então, aquele agora que for detido, né, portando maconha num limite máximo de 40 gramas para consumo próprio, importante sempre frisar isso, né? Ele é abordado, é encaminhado, vai para a delegacia, o delegado apreende a droga, manda para a perícia, faz o chamado termo circunstanciado e encaminha para o Poder Judiciário. O que o juiz faz? O juiz, na audiência, ele não mais aplica. 2 penas foram tiradas, né? Que foi, como descriminalizou, não pode ser preso e prestação de serviço à comunidade foi retirada. Mas ele ainda é obrigado a participar de cursos educativos para saber que o uso, né, o efeito da droga também faz mal à saúde, é prejudicial à saúde. Então, isso é importante trazer. Então, quer dizer, proibição continua. Sim, e dentro dos condomínios, né, doutora? Que principalmente. É o maior vilão, né, da gente hoje, é quando a pessoa liga para você, o cheiro de maconha tá insuportável, Sim, né? É muita reclamação. E que eu tava pensando enquanto o doutor tava comentando, né, que é o nosso mundo aqui condominial, querendo ou não, acaba tendo uma desinformação, as pessoas não sabem, descriminalizou, agora não é mais crime e tal. Isso, querendo ou não, estimula esses problemas que a gente já tem nos condomínios, que já tinha antes e agora só aumenta, né? Então, por isso que é muito importante essa informação, os síndicos, administradores, zeladores, todo mundo saber, até para poder tomar as providências lá dentro, né? É importante trazer que a conduta continua proibida por lei, convenção condominial com certeza também proíbe o consumo de algo ilícito no interior de área comum ou mesmo no interior de apartamento. O que a lei tirou é as consequências penais sobre aquela conduta. Que na verdade, para eles, a interpretação é que eles podem tudo, né? A gente sabe. Assim, tô dentro da minha casa. Dentro da minha casa, Constituição protege, eu posso mas fazer a esfera tudo que administrativa de punição continua. Então, né? Se no condomínio, lá na norma condominial, regramento do condomínio, proíbe o uso, você entendeu? Aquilo tá valendo. Cabe multa? Cabe multa. Doutor, muitas das vezes não coloca que é proibido, né? Que como é dentro da unidade. A gente sempre fala, a doutora acho que vai explicar melhor, que quando alguém reclama do uso e a gente sente o cheiro, a gente faz uma notificação, porque aquilo ali prejudica todo mundo, só que a gente precisa ter que eles registrem isso, né, doutora? É um incômodo, porque assim, na realidade, é a mesma coisa que usa também com o cheiro do cigarro, que muita gente reclama, o cheiro de maconha. Tem um artigo no Código Civil, na parte de condomínio, que fala que a pessoa pode usar tanto a sua unidade condominial como as áreas comuns, de forma a não atrapalhar a saúde, o sossego e a salubridade de seu vizinho.
Então, assim, a Mau partir uso, do né? momento, né, que a pessoa tá dentro do seu apartamento, porque quem usa fala, não, é meu domicílio, é protegido pela Constituição. Não é assim. A gente pode usar até o limite em que não atrapalhe o outro, né, que não prejudique o outro. Seu Então, direito termina quando começa o do vizinho, né? então, nos condomínios, a gente usa esse argumento. Olha, tudo bem, tá atrapalhando, as pessoas estão sentindo cheiro, estão se incomodando. Então, agora, como o Luciano bem disse, o que o síndico precisa muito? Das pessoas relatarem no livro, das pessoas... Porque também não é assim, às vezes a gente tem que averiguar, não é picuinha entre vizinhos, é mesmo, tem que ver realmente o que está acontecendo. E realmente quem não fuma não gosta, nem do cheiro de cigarro. Não gosta. Sim, assim como o barulho, o cigarro e esse consumo agora, né, também de maconha, continua sendo proibido por lei. Essa que é a grande questão. Independente de haver norma condominial ou não sobre o tema. Ó, até pegando esse gancho, porque realmente o morador ele faz todas as reclamações e o síndico chega num ponto que ele se sente meio acuado, né? Por quê? Porque todo mundo é advogado da internet. E uma questão legal, assim, qual seria uma dica legal de, né, o senhor como delegado e a doutora Lidiane como especialista nessas questões, qual é a dica? Como que o síndico conduz para falar, não, nós precisamos de fato, porque assim, faz as notificações, o morador não tá nem aí. Qual é o caminho? Ligamos lá o 90, chamamos, qual é o caminho que o síndico pode fazer para tentar resolver essa questão? Que a conversa já não funciona mais e nós estamos um monte de reclamação. Qual seria, doutor? Vamos lá, dois pontos. Bom, se for área comum, efetivamente, como eu disse, a conduta continua proibida por lei, as consequências que foram alteradas, né? Então, se chamar a viatura, ele foi em contrato lá, fazendo uso da maconha, porque colocou de forma genérica o uso de entorpecente, porque entorpecente envolve tantas outras drogas, seja sintéticas ou não. Então, a maconha, ele vai ser encaminhado para a delegacia, vai ser feita a exibição e apreensão desse entorpecente, vai ser encaminhado para a perícia, para periciar, para testar que realmente aquilo é cannabis, e vai ser encaminhado para o fórum e vai ser feito um termo circunstanciado desse fato. Ainda não houve uma normatização disso pelo Supremo. O Supremo só houve um primeiro julgamento falando que, olha, descriminalizamos a conduta do uso de maconha para uso próprio, né, e não por comércio. Se a pessoa for lá, encontrada, vou trazer um exemplo, tá lá na área comum do prédio, vários amigos lá numa rodinha fumando maconha. É um cigarro que é passando para os outros colegas, todo mundo dando uma pitada. Caracteriza tráfico, porque ele não tá para consumo próprio. Aquele uso é um uso comum, então se todo mundo tá... A partir do momento que você pega o seu cigarro e dá para o outro consumir, você tá traficando. É muito importante isso. Em qualquer dessas duas hipóteses, tanto a pessoa sozinha quanto com o pessoal, então o síndico, ele deve chamar a polícia. Deve chamar a polícia, isso acho que é bem importante, pessoal, para a área muita comum, dúvida. né? E na área interna do apartamento, né, havendo uma denúncia expressa, né, sendo relatado aí em ata na portaria, eu acho que aí também deve haver, sim, a notificação desse morador. Por quê? Porque uma das provas é a testemunhal. Sim. Mas o que Entendeu? acontece... O que não dá é denúncia anônima. O que ouvi dizer, ninguém quer ser... O que acontece muito é assim, ó, eu tô sentindo o cheiro. Eu falei, registra no livro, a gente vai lá. Isso, livro de ocorrência. Só que muitas das vezes não acontece. E outra, da onde vem o cheiro? Então, assim, daí cabe também ao condomínio. O pessoal quer que o síndico veja, descubra de onde vem. Porque também tem uma questão síndico interna... não é xerife, né? Tem uma questão interna condominial que é o seguinte: qualquer tipo de incômodo, se for só incomodar um vizinho ou dois, é aquela pessoa, é o proprietário, é o morador, né? É que deve tomar providências contra o seu vizinho. É a questão de direito de vizinhança. Sim. Agora, se mais pessoas reclamarem, daí já passa a ser um assunto do condomínio, né? Então, tem muito disso. Então, assim, às vezes as pessoas até pedem mais providências do síndico, mas o síndico não tem provas, porque daí o síndico também vai multar, adverte e tal, mas até antes de multar, ele precisa ter mais evidências da unidade que está vindo. Porque
porque senão isso pode se reverter também contra o condomínio, claro, né? O abuso acusando, também, né? multando por uma infração. Então, é importante essas evidências. E se a pessoa começa a pressionar muito e só um morador reclama, o síndico deve orientar a pessoa Sim. a tomar providências contra o seu vizinho. Daí é uma questão extra-condomínio. Eu vi o Anderson falando uma vez para um morador que, quando ele reclamou sobre o uso, né, que o cheiro estava muito forte, ele falou assim, se você não registrar, eu não consigo notificar. Mas o cheiro tá forte. Aí o Anderson falou para ele assim, eu vou te dizer uma coisa, cheiro não tem cor, a gente não consegue ver e a gente só consegue sentir. A prova é que você tem que reclamar, registrar isso no livro. Senão eu não consigo atuar. Ninguém quer entrar num embate direto com o morador, com o vizinho, né? Eu brinco na delegacia que parente e vizinho a gente não escolhe, tem que aprender a conviver com eles. Doutora, eu já tive um caso que eu fui acionado e a gente foi até o local e realmente o cheiro estava impregnado até nos elevadores. E aí acionamos a polícia militar, a portaria ligou para avisar para parar de usar, porque tava o cheiro muito forte. Ele colocou um pano debaixo da porta, achando que não ia vazar aquilo lá. Acho que ele não esqueceu que a porta é vazada em volta, né, para abrir e fechar. E ele colocou o pano embaixo. E aí, quando chegou a polícia militar, ele saiu do apartamento dele, foi até lá em cima. A polícia militar desceu, foi na porta dele, não encontrou ele. Eles se encontraram, o policial parou ele. Falou assim, você tá usando? Agora a gente vai lá no seu apartamento, vamos lá verificar, tudo bonitinho. É importante frisar que a conduta continua proibida. O que o Supremo teve como norma, aquele julgamento, foi a descriminalização, ou seja, as consequências foram retiradas da norma. Então, o legal de trazer isso pra gente poder falar... Até a esfera civil ainda é cabível discutir eventual indenização, alguma coisa nessa esfera. Na esfera administrativa, ainda é possível trazer, como penalidades. Doutor, uma pergunta, né, que também acho que é importante deixar claro isso para os síndicos, que é uma dúvida que sempre surge. Então, mesmo a pessoa estando dentro do apartamento dela, se há realmente evidências de que ela está usando o cheiro, o síndico pode também chamar a polícia e a polícia vai entrar no condomínio e vai até lá, a unidade. Vai até a unidade dela, que, como eu disse, o ingresso na residência dela, eu acho que torna-se mais difícil. Mas a conduta é proibida. O que foi tirado é a consequência penal disso. Então o policial pode ir lá tocar a campainha. Pode tocar a campainha, conversar com ele, você entendeu? Se encontrar o entorpecente, ele vai ser conduzido na delegacia. Isso é importante. Vai ser feito a apreensão desse entorpecente. Até porque é o momento em que o próprio condomínio tem como puni-lo. Também a multa vai ser caracterizada. Se o morador encontra, ou se o síndico encontra um entorpecente, pode acionar a polícia. Encontra esse entorpecente, pertence a essa unidade. Eu tenho uma outra dúvida. Hoje eu vou tirar todas as dúvidas aqui criminais. Doutor, é assim, porque, por exemplo, com a lei, fazendo uma analogia com a obrigatoriedade do síndico, por exemplo, denunciar a violência doméstica, né? A lei é clara em falar que se o síndico tiver indícios de violência. Então, no caso, o que muitos síndicos também ficam assim um pouco amedrontados? Mas e se não for mesmo? E se não for aquela unidade? E se não for, o que vai acontecer? É recomendado que o síndico também tendo indícios que é daquela unidade chamar a polícia? Ou precisa ter certeza absoluta? A certeza quem faz é a polícia, né? Polícia, isso eu acho que é muito importante, dessa tranquilidade do síndico. Com relação a esse tema, né, da violência doméstica, essa obrigatoriedade do síndico em agir, né, basta ele comunicar. Teve ciência, comunica a polícia. Se chega lá, tocou no apartamento, né, a mulher vítima da violência doméstica, fala, olha, foi acionado aqui, que a senhora estaria aí sendo vítima, estaria em risco, está precisando de auxílio, de socorro, a polícia está à sua disposição. Não está acontecendo nada. Algo que está sendo cada vez menos a tal da briga de marido e mulher não se mete com mulher. Se mete sim, e inclusive tem lei obrigando a agir. Às vezes a gente acha que o nada produz. E no direito, a omissão gera consequência. E consequências que você tem crime que pune a própria omissão. Então, a omissão de socorro é um exemplo. O síndico pode, não precisa ter certeza. Há um indício de que vem daquela unidade, ele pode chamar a polícia. Muito bom, síndico, se atentar a isso. A gente tem umas pessoas que assistem o Em Questão Cash que me perguntaram se poderia mandar vídeo de perguntas e mandaram o vídeo. Eu falei, pode mandar. Pode mandar. Seja bem-vindo e mandaram o vídeo. Tem um conhecido, né, que
ele fez questão de mandar pra gente, que é o Peterson Gomes. Ah, Dr. Peterson. Ele fez questão de mandar pra gente, pra vocês, pra poder falar sobre. Provavelmente Fala, Luciano. os vídeos são todos Aqui iguais. É o Dr. Peterson Gomes, da página Condomínio Net. Acho que Eu sei que hoje aí no programa você produção, vai vocês estar não com o estão delegado escutando, né? Luiz Tá. Fabiano e com a doutora Lidiane. E eu tenho uma pergunta para fazer que sempre me coloco nos condomínios. Tem um morador que tá usando muita droga, tá fumando muita maconha. Isso vem atrapalhando não só o morador, mas todos os moradores. Doutor, o que a gente pode fazer? Bom, vamos lá, vamos responder. Primeiro, nessa hipótese, de realmente acionar a polícia militar. Eu acho que se houver alguma forma de atestar que essa conduta realmente está sendo praticada no condomínio, multar, notificar, multar. Porque a parte administrativa ainda está em vigor. Havendo norma no prédio, na convenção condominial, regulamento do prédio, que proíbe o uso, né, de entorpecente dentro do condomínio, ele vai ser multado. A única coisa que foi descriminalizada foram as consequências penais. Eles deixaram a lei em vigor, justamente para não provocar o legislativo. Ó, nós não vamos falar que essa lei é inconstitucional, porque eu estou falando que você, legislativo, produziu uma norma inconstitucional. Então eles não quiseram entrar nessa rota de colisão com o legislativo. Então eles contornaram a situação. Falaram, então vamos fazer o seguinte, deixa a lei em vigor, a gente só tira a consequência penal, que é a Ou descriminalização. seja, é advertir e multar. Doutora, mas é bom seguir um caminho, né? Para o síndico, até mais você pode explicar melhor, seguir um caminho, né? Ele solicitar que a pessoa registre tudo bonitinho, que coloque isso no livro de ata. Não dá para ficar no anonimato. Que chame a portaria, se tiver que a portaria descer, para poder ter essa portaria também registrar e depois colocar isso numa assembleia para poder destrinchar isso, né? Para que as pessoas possam ter ciência e eu acho que fazer o registro é essencial, né? E o síndico daí vai seguir a convenção, procedimento, que normalmente é uma advertência prévia, depois uma reincidência, a multa, e daí, dependendo de como as coisas correrem, entrar com ação. Até se for o caso, como você disse, levar para a Assembleia. Até tem aquela nossa famosa multa, né, do condomínio antissocial, que se reiteradas vezes ele descumprir os deveres, seja qual for, né, do condomínio, também tem isso. Tem que ter um quórum específico de 3/4 para lá da Assembleia, para aprovar uma multa de 10 cotas condominiais, tem tudo isso e também tem o caminho tá aí, ótimo, né? judicial, Inclusive o mau uso da propriedade, que o judiciário hoje está entrando tocando nessa ferida, né? Sim. Se a pessoa acha que a propriedade, o direito de propriedade dá direito a ela tudo. Né? Não, o direito é limitado, não existe. Isso está no Código Civil, né? É que muita gente fala, até a morte é possível você matar as pessoas. Você sabe tudo, né? não é assim, Você né? sabe Até o direito à vida é retirado em algumas situações, né? Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito. Então, quer dizer, você pode matar alguém e tá dentro da lei. Doutora, sabe o que acontece muito hoje? Às vezes não tem isso especificado no regimento interno, nem na convenção, mas quando você notifica, o cara fala assim, de onde você tirou essa lei? Está no Código Civil. Sim, então, o cara o regulamento do condomínio, convenção, abaixo, é infralegal, né? Isso. Então, quer dizer, você violou algo até maior do que a própria norma condominial aqui. Eu tenho uns casos dentro do que a gente vai perguntar, que a gente fez na última gravação. Eu vou perguntar para vocês, mas a gente vai deixar lá para o final, porque a gente tem mais pessoas aí perguntando, né? Mais vídeos aí de pessoas perguntando, fazendo pergunta. Provavelmente no mesmo intuito do uso da maconha. Se a produção puder colocar. Próximo. Esse é do condomínio, Anderson? Eu moro em condomínio mais ou menos 11 anos. Ele tá falando. E a minha pergunta referente ao tema, uso de drogas no condomínio, é qual a penalização para quem utiliza os diversos tipos de drogas nas áreas comuns do condomínio? Áreas comuns. Bom, muito obrigado. Vamos lá. É do City Park. Bom, do condomínio de City Park. Produção, depois me manda o nome. Qual que é o nome dele? É o Kaique. Kaique do City Park. Olá, Kaique. Bom, com relação à lei, nesse julgamento do Supremo, ele individualizou qual entorpecente, né? Que é o tal do uso por lazer, né? O uso recreativo da maconha. Demais drogas continuam sendo proibidas, passíveis de punição. Então, a descriminalização que o Supremo entrou, seja aí só para sentir, às vezes pode ser que há um julgamento de outros temas, outros tipos de entorpecente, mas por hora, só maconha, que foi descriminalizada e não permitido o uso.
Ou Isso seja, é- continua a conduta proibido. continua proibida. Só a Eu tô batendo consequência que Isso, mudou. as É tão importante, mas é importante. bom repetir, doutor. Toda porque as hora tem que pessoas falar, precisam porque as pessoas entender. acham que tornou que- permitido. que pode. Não, a lei só tirou o efeito penal, as E consequências. o Mas Kaique- as administrativas continuaram. E o Kaique até Inclusive, fala em todos os tipos de droga. Então é bem o que o doutor é, falou. Continua Os tudo outros- proibido, né? Proibido. E é para uso próprio. Vou fazer uma festinha lá e coloquei lá 40 gramas de Gramas. maconha para todo mundo se servir. Para tráfico. Ah, mas ninguém pagou nada. Eu comprei todo ano. Não, tráfico. Doutor, lembrei de uma coisa isso é aqui, que isso importante, né? foi um ocorrido, não foi no meu condomínio, mas Deixa lá vários cigarros Foi- de maconha, no peso máximo de 40 gramas lá, para todo mundo Tá se tudo servir. liberado, Passa mas na não. bandeja aí. não. doutor, foi um ocorrido que chegou a ser engraçado e depois deu delegacia. O que aconteceu? Estavam fazendo uma festa numa unidade, e aí era 1h da manhã, a unidade tem sacada virada para o estacionamento, né? E esse é relato do morador. E esse morador estava chegando com a família, né? E aí, provavelmente, ele foi estacionar, era 1h da manhã, o pessoal fazendo maior bagunça na sacada, né? Era uma molecada. E aí ele estacionando, essas molecadas lá de cima olhando para baixo, vendo ele estacionar, e ele deu uma raladinha no carro na lateral, do lado dele. E aí o pessoal começou a gritar, ô burro, não sei o que lá, xingando o cara, né? Ele desceu do carro, foi com a família, levou a família pra casa e subiu no apartamento. Contou as unidades, subiu no apartamento. Chegou lá, ele era policial militar, foi lá, bateu na porta, foi tirar satisfação. Quando chegou lá, estavam usando droga. Ele levou todo mundo pra delegacia. Então, Você acredita? esse caso é um caso importante, que o fato dele E ele bater foi na lá porta, só pra ele tirar foi essa- lá, com certeza, você entendeu? Ele encontrou uma situação flagrancial, e na situação flagrancial, e por ser policial, ele tem o dever de agir. Sim. Pô, vem cá, abriram a porta pra mim, eu chego e deparo com o crime acontecendo, opa, tem flagrante aqui. Tá todo mundo lá Todo na mundo rodinha lá. Opa, tô aqui dentro, mão pra cabeça todo mundo, liga o 90, pede E apoio e ele vem pra cá. nem entrou. Ele só abriu a porta, viu no chão, na mesa, em volta do Olha sofá. só, tinha de tudo. Ele Entendeu? Opa. segurou a porta, ligou, chegou a polícia militar e levou todo mundo. Então, é importante trazer isso. E é isso que todo mundo tem que entender, né, doutor? Sim. Uma coisa é você usar seu pra você, outra coisa é isso que colocou. Vem Aquela cá. discussão que não foi trazida, seja pela quantidade, né, que foi colocado 40 gramas e não foi normatizado isso como seria feito, né, que existem drogas sintéticas que podem ser misturadas nessa maconha, né, seja o skunk, outras. A gente viu umas matérias falando aí que Então, é horrível. como é que você consegue separar o joio do trigo se realmente aquilo é só maconha, se tem outro tipo de entorpecente misturado naquelas 40 gramas, entendeu? Qual a quantidade de cigarros que estava sendo portado, né? Então, essa decisão, ela retroagiu para descriminalizar e tirar as consequências penais de todos aqueles que já foram condenados anteriormente com pena, né, que a apreensão tinha menos de 40 gramas. Então, quer dizer, o judiciário está indo numa rota aí para abrir o leque, para tentar mostrar que a grande questão, quem que é vítima desse crime é a sociedade, entendeu? Então, se a droga só prejudica o indivíduo, então, em tese, ele seria a vítima. Pô, mas ele mesmo está querendo se matar. Mas aí- O suicídio não é crime. O que é crime é a instigação, auxílio, induzimento. Doutor, mas a gente não vamos ser polêmico nessa situação, até porque é uma coisa que é uma discussão, cada um tem um modo de pensar, onde né? o Supremo que está querendo trazer esse assunto à baila aí para realmente a sociedade falar, bom, nós chegamos numa fase da evolução do ser humano que cada um tem que responder por si só, pô, mas aí Qual é a como trazer consequência? aquele debate ao jogo, vamos trazer cassino no país? Quais as consequências da dependência do jogo, né? Mas quem que vai? Se o cara perde tudo, perde a casa, perde o dinheiro, perde o emprego, perde a família, quem que vai ter que segurar essa conta agora? É o Estado que vai ter que oferecer isso tudo para ele? Então, é o mesmo debate. Eu ia falar isso mesmo. Tava com o mesmo pensamento de você de falar do jogo, do Aí, jogo. E agora, assim, é proibido, mas a internet tem muito agora disso aí. Entendeu? Muito, né? Sites aí de outros países que você entra, o tal do tigrinho. A gente também tem, e aí a doutora vai poder falar, é um porteiro. Ele colocou aí também, porque é uma situação, ele mandou um vídeo pra nós, Sim. do Inspire, e ele Vamos queria ver. falar aí, ó.
Fala, Luciano Souza, muito obrigado pelo convite de estar participando do Em Questão Cast. Sou o Giovanni, trabalho na portaria de um condomínio e eu tenho uma dúvida. Qual a forma correta de agir quando tem uma reclamação sobre alguém fumando maconha no condomínio? Obrigado, viu? A portaria sofre com isso. Só, porque o coitado morador dele. ele liga pro porteiro e joga abacaxi pro porteiro Que descascar, ele né? tem que resolver, né? Eu que eu oriento ele é que o morador, quando liga para ele trazer, fala, olha, o senhor deve comunicar no livro de ocorrência. A partir do momento que essa denúncia venha de forma escrita ou explícita, o dever de agir começa. Mas a mera caguetagem, como a gente diz no linguajar policial, a tal da denúncia anônima, o morador não quer se identificar, ele não quer relatar o fato para não criar rusga com o vizinho. Então o porteiro também tem que fingir que não ouviu. E aí a doutora pode falar que ele não tem o dever de agir, né? Que aí o síndico ele tem que tentar resolver da melhor maneira possível, porque ele não está no local para ver, né? Quando vê aí ele atua e Sim, faz acho que é importante que o síndico oriente também os funcionários, Sim. né, nisso. Bom, a pessoa, qualquer tipo de reclamação, né, importante administrativamente. É isso, recebeu, por favor, vem escrever no livro, coloca no site, enfim, qual foi a forma, né, de registro do condomínio, tem que registrar. Então, os funcionários, eles têm também, porque eles são, às vezes, um pouco coagidos, né, eles, realmente, como o doutor falou, eles que têm que descascar o abacaxi, né, mas, então, a primeira orientação, registra, que eu vou passar para o síndico, e daí a gente vai tomar providência. Doutora, eu não sei se eu tô certo, mas quando a gente, nesses casos, eu, particularmente, quando eu vou no condomínio, eu oriento eles a não se dispor com o morador, sempre ir lá falar, teve uma reclamação, o cheiro tá muito forte, né? Sim. Eu vou ter que registrar no livro, porque eu também senti o cheiro, e aí você vai ter dor de cabeça futuramente. Eu sempre falo para eles não fazer aquele escardaço, para, não, vai lá, conversa com o morador, não parou? Registra no livro, e aí você fala pro morador, daí para frente você tem que chamar a polícia militar e acompanhar eles. Né? Porque é o caso, né, doutor? Isso, registra tanto o morador como o porteiro, passa para o síndico, daí vai no procedimento administrativo interno, que é advertir, multar, enfim, chamar a polícia depois numa reincidência. E outras situações eu sempre falo para eles que eu acho que a administração e o síndico tem que dispor disso para eles dar treinamento, que é falar do regimento, que eles têm que ter o regimento na ponta da língua, né? Isso. Até porque eles estão lidando com pessoas passando constantemente na portaria. E algo também por cautela, até para proteção do próprio funcionário, né? Se possível, gravar. Sim. Você entendeu? Todo mundo tem um celularzinho. Você vai já tocar a campainha, porta do morador, já vai com o celular aberto em vídeo, para gerar um constrangimento de qualquer ação. Aí o cara me xingou, porque o cara que está sob efeito de entorpecente, se ele for dependente químico, ainda tem a lei para proteger, que ele é doente e não pratica crime. Eu vejo que eles têm agora, doutor, parece que eles usam Tem um tipo essa cópia, que é mesmo da Polícia Militar. Isso. Então, hoje, eu já li que algumas empresas de supermercado, né? Que é aquele fiscal de estoque, eles já estão utilizando e diz que abaixou o índice de ações furtivas no comércio. É porque é automático, né? Sim, a pessoa a partir do momento que ela sentiu que tá o cara pensa no que fala, pensa na ação, depois se gera algo maior, uma provocação, um xingamento, uma violência, tá tudo registrado ali. Isso, e hoje em dia tudo vai pra internet, tudo né? Vai pra internet, nada impede você filmar aquilo do qual você está fazendo parte das imagens. Mas você está me filmando, eu não estou te autorizando a filmar. Não, eu estou me filmando, tô dentro da ação. Então, a imagem, quando eu participo dela, entendeu? Eu posso filmar. Sim. Isso até é importante, né, doutora? Nós falando em assembleia, quer dizer, se eu estou me filmando, eu posso. Sim, você entendeu? O problema é que o pessoal não se filma na assembleia, filma os outros. Exato. Quer filmar. Exato. Mas o ambiente sendo também monitorado, né, muitas vezes, já seria o suficiente, né? Não, a captação de imagens, às vezes de som, né? Tem, e daí a gente sempre avisa antes da Assembleia que as imagens vai estar... Para uso vai ser gravada e as imagens são de responsabilidade do condomínio, de propriedade do condomínio, e é para fazer a ata e tal. Fazer a ata. E não é para ser liberada para ninguém. A gente tem outro vídeo do Jefferson, do Inspire Mauá também, ele é um conhecedor da lei, e aí vai fazer a pergunta para vocês.
Provavelmente eu acho que o doutor já respondeu, a doutora também, mas é legal. sempre bom, É né? sempre colocar eles. Eles estão assistindo, gostam muito do Em Questão. Olá, tudo bem? Eu sou o Jefferson do Espírito Mauá. E a minha pergunta para o Luciano, a doutora Liliane e o doutor Luiz é em relação ao uso entorpecente nas dependências das áreas comuns dos condomínios, né? Porque com essa mudança que houve na legislação aí, recente, onde descriminalizou uma certa quantidade de entorpecente, ficou um vazio. E, inclusive para os órgãos de segurança pública, porque deixou de ser crime, mas o produto continua sendo ilícito. Sofrerá uma medida administrativa, sim, mas onde ocorrerá essa medida administrativa? Uma vez que não vai ser criminalizado, por que um órgão policial que vai fazer isso? E dando robustez à minha questão, como que os órgãos de segurança pública entrarão nesses condomínios quando estiver diante de uma chamada, seja do síndico, seja de um condômino, o que ele vai fazer e como que vai ser feito? E qual o melhor meio para o síndico conscientizar essas pessoas de que a droga legal. continua sendo um produto ilícito, né? Sim. E que foi descriminalizada uma quantia, né? Mas mesmo assim que ela sofreu uma medida administrativa. Muito obrigado por... Qual é o nome dele? Jefferson. O Jefferson, olá, né? Se começar. Bom, é importante trazer o tema no que diz respeito, quando fala assim de forma genérica, o entorpecente. Como se o uso de entorpecente, qualquer entorpecente, no máximo de 40 gramas, estaria proibido. Não. O Supremo só julgou a maconha. Qualquer outro tipo de entorpecente continua sendo ilícito. Inclusive a própria maconha. Ele não deixou a lei no que diz respeito, ele não tornou ilícito ou permitido o uso. Ele só descriminalizou as consequências. Então, no que se trata a maconha, a lei continua ainda em vigor, ainda continua sendo proibido, o que se foi retirada a consequência penal da conduta, que era prestação de serviço de comunidade, eventualmente prisão, mas a obrigatoriedade de participar de cursos educativos para mostrar quais são as consequências, ainda assim o juiz vai apená-lo. Então vai ser feita a apreensão, vai ser feita a pesagem, vai ser feita a constatação através do Instituto de Criminalística, vai ser encaminhado ao fórum, vai haver audiência, o que não vai ter nos antecedentes criminais da pessoa que, foi aí autuado pelo artigo 28, que é o porte de entorpecente. Então, a lei, ela trata de forma genérica. O Supremo só julgou a espécie de um tipo de entorpecente. Todas as demais continuam. Vamos trazer o lança-perfume, que foi na década de 70, 80, até permitido, né, que era em carnaval. O lança-perfume ainda continua sendo, quer dizer, falou da maconha, não falou desse tipo do lança-perfume. Ainda continua sendo proibido. Isso é muito importante bater, né? Né, doutora? E aí eles seguem, né? A doutora que é especialista aí, segue o rito normal de reclamação, né, doutora? O que seria legal fazer, doutora, de comunicado? Então, eu acho que é legal fazer esse comunicado explicativo, até porque está gerando uma polêmica, né, essa decisão que deu aí. a entender que pode tudo Pode agora. tudo, Pode. Mas sabe o que eu tava pensando, que eu acho que é bem importante também? Quem sabe, às vezes, se os síndicos levarem pessoas que entendem, como o doutor Luiz, por exemplo, para fazer palestras no condomínio, mostrar, porque acho que isso é importante, principalmente para os jovens, né? Enfim, jovens, famílias, para todo mundo. Acho que é bem legal, acho que comunicado é muito bom, mas eu acho que se o síndico tiver a oportunidade no condomínio de, às vezes, não só desse tema, mas de vários, trazer alguém para falar e tal, eu acho Até que é bem porque legal não tem também. só maconha, droga, esses cigarros eletrônicos, criançada de menor Você usando. não tem normatização, também é tenho proibido, viu? Eu tenho o caso de menor usando e oferecendo para os outros, entendeu? Isso é muito ruim, levando criança... A Anvisa não autorizou O a cigarro comercialização do cigarro eletrônico. Então, quer dizer, também, proibido. também se enquadra, né, doutor? Sim, também se Aí o uso proibido também. Proibido também. Mas isso Porque- ninguém vê, né, doutor? Porque aí o pessoal porque tá não dá abertamente. mas é proibido. A Anvisa não autorizou a comercialização, não vem vendendo, né, Não. em loja o cigarro eletrônico. Eu ia É um colocar modismo, né? Doutor, eu ia colocar um vídeo... Inclusive as consequências são Eu terríveis, ia né? colocar Então, Conversei- dizem que é pior que o cigarro diz de que é pior. nicotina, O né? dentista, eu passei num dentista esse ano, ela falou que tratava de um paciente jovem
que tinha a dentição muito boa, começou a fazer o uso, acabou com a boca do jovem. Eu ia colocar um vídeo aqui pra gente... Foi até engraçado, que foi um vídeo que passou, que repercutiu algum tempo aí na TV, que foi de um cara que foi pro Paraguai e trouxe aquele monte de cigarro dentro do carro e a polícia parou ele e falou, não, é para meu uso. Eu juntei o dinheiro para comprar esse cigarro para me usar. O cara falou, vai morrer fumando. Eu não achei o vídeo, aí eu tinha pedido... Tem várias situações, né, que a pesa quer dar aquele balão, né, em todo mundo. Gerou meme, né? Essa decisão do Supremo virou uma piada, né? Então, Por isso, e assim, a gente coloca no condomínio porque o maior problema é dentro dos condomínios. Lá fora da rua, a polícia resolve. Sim, o problema é como você regulamentar o uso, né? Todo mundo vive numa comunidade ali onde as pessoas entendem que ela não vive sozinho ali, né? Ela tem que respeitar o próximo, né? A segurança dela. O bem mais precioso é a sua vida, é a vida da sua família. Se ele colocar a vida de alguém em risco, é a dele também, é da família dele que tá lá, você entendeu? Normas que vão ser, seja no passa-pizza, a pessoa ficar do lado externo do prédio, desatenção com relação a passear com o pet, fica só no celular, poxa. Então, verdade, e a gente coloca esse tema porque foi muito questionado, né? O que fazer? E eu não vi a explicação referente a isso, até mesmo nos condomínios, né? Então a gente colocou um informativo que vigorava mesmo, a lei ainda continuava, só que tá tudo distorcido. Existiam algumas situações que a gente teria que explicar. Né? Então os moradores eles perguntam, e é como a gente sempre falou para a doutora, eles acham que o síndico tem que resolver. Não importa, mas eu sempre falo, tem que colocar lá a sua reclamação e jogar para frente. Sim. Até porque não mudou. O síndico é um juiz, a justiça é inerte, né? Então, quer dizer, você tem que bater a porta do judiciário, pedi-lo e provocá-lo. Né? Então, o síndico faz esse papel, né, do juiz. Então, ele é a justiça do prédio, mas para aplicar a justiça, você precisa provocá-lo. Mas provocá-lo, então, você vai lá para o juiz, juiz, aconteceu alguma coisa de forma verbal? Não, você vai de forma escrita buscar no judiciário a resposta da violação do seu direito. E isso vale para o morador. Então, se o morador sentir-se violado no seu direito, de convivência, inclusive, ele tem que provocar o síndico. Como? De forma escrita. E até para caso de processo, né, ter esse registro. Sim, né? Você entendeu? Ficar na orelhada, eu ouvi dizer, porque ele comentou comigo, aí você aciona ele, existe um litígio entre morador e síndico, aí você arrola o morador que foi aquele que te provocou, para você arrolar como testemunha, ele chega lá na audiência e fala, não falei nada não. É verdade. Parece para qualquer tipo de aplicação de penalidade, não só de drogas, né? Qualquer tipo tem que ter escrito, porque quantas vezes a gente vê que às vezes o síndico ouviu, exatamente o que o doutor falou, fulano comentou, deu a multa, daí a pessoa pede a prova, cadê a prova? Não tem, o outro também nega, porque tem algum depois receio. Depois você vai falar, transcreve aqui pra mim. E a multa é anulada. Então... e outra coisa que me perguntaram, para perguntar pra doutora, ele fumando dentro do apartamento dele, ele pode fumar na janela? Então, ele pode, desde que ele não atrapalha, a fumaça não vá para outro. Eu acho um pouco difícil, né? E também não joga tudo para baixo. Mas é o cigarro, né? Tá o cigarro. Então, mas tem, eu acho que convenção que diz que não pode, né? Na janela e na sacada. Tem. Então, existe essa convenção. É discutível porque a pessoa pode falar, não, mas eu tô dentro da minha casa. Joga tal. bituca, cai na... Teve um caso que eu morava num prédio que havia no corredor do prédio até a portaria, né? De saída, era toldo, não todo. E o morador ficou sentado no sofá assistindo televisão e jogava a bituca, ficou caindo em cima do toldo até que furou o toldo lá, né? Não pode, assim como não pode jogar nada. Então agora, assim, se a pessoa tá lá, tem muita gente que fala, não, eu tô fumando dentro da minha varanda e não tô jogando a bituca. Mas se essa fumaça vai, o que é difícil não ir, vai para outra unidade, e a pessoa se daí não pode, porque tá incomodando, tá tirando salubridade, sossego do seu vizinho. Mais uma polêmica referente a isso aí. Eu tive uma pergunta que foi até direcionada pelo Dr. Peterson. A pessoa fumou dentro da área comum do condomínio, tipo na passagem, no hall. E ali tem os detectores de fumaça. E acionou o alarme de incêndio. Né? Aí todo mundo desceu, tudo. Ele provocou aquele alvoroço. O síndico multou ele direto, pode?
Então, depende daí da convenção, porque muitas convenções falam que em casos de gravidade, ou pode multar direto, que é o caso, ou o síndico pode conversar com o conselho e decidir multar direto, tá? E na realidade, é grave mesmo, não só por causa disso, mas porque existe uma lei estadual que proíbe qualquer tipo de fumígeno em áreas totalmente fechadas ou parcialmente fechadas. E ainda mais aonde tem um detector, onde é um sistema de Então, alarme. assim... Tá aí a própria prova, né? Não, e o pior é que desceu todo mundo. Então não é só uma infração criou. interna, é uma infração à lei. Inclusive no anterior, não tem nada a ver com droga, mas sobre notificação e multa, a gente falou no programa anterior sobre uma situação que ocorreu no condomínio, que o cara faltou água no carro dele e foi lá procurar na torneira para poder abrir. Antes batemos muito nessa tecla. Desrosqueou, arrancou da parede. E a torneira, ela não tem a borboleta em cima. Ela tem uma chave. É uma chave que você coloca Então... e gira para abrir. Aí o cara viu que ele não conseguia tirar água dali, tirou a torneira da parede e largou lá. E aí inundou o edifício garagem do condomínio. Ele recebeu uma multa e achou direto. Ele achou uma multa direto. E aí eu sei que parece que quem multou ele falou pra ele, cara, eu só ainda mandei pra você a conta da água, porque não dá pra porque eu não consigo medir o quanto que você jogou de desperdiçou de água. Né? E ao invés de você acionar a portaria, que você ia ser notificado mesmo, da mesma forma, você deixou passar e foi embora com o seu carro. O seu carro não faltou água. Né? Olha, então, a vida, cada coisa. É a vida de condomínio. E aí o cara fala assim, eu vou procurar meus direitos. Fica à vontade. Ele falou que ele pegou a gravação. Inclusive deve ser estimulado, justamente para agravar a pena. Mas eu ouvi dizer também que nessa situação, até de uso de entorpecente, de droga, o que for, tem casos aí que o síndico multa direto quando pega, e aí o cara vai pra justiça e o juiz bate o martelo que ele tem que... O cara é punido, o cara que fuma. Ele acha que ele tá dentro da lei, que é absurdo. Que na verdade foi atestado naquele momento, né? Então não tem uma denúncia, né? O próprio síndico, que ele tem essa legitimidade para aplicar a pena, ele atesta. Então ele aplicou a pena porque ele é como se fosse um flagrante, né? No caso do policial, que ele encontra alguém no momento da prática do crime. Então ele conduz a delegacia, é autuado. Em cima da narrativa daquilo que o policial militar está trazendo para o delegado, eu vou fazer que nem a doutora, hoje eu vou tirar as minhas dúvidas todas com o doutor. as dúvidas. Mesmo sendo tema de droga, vamos lá. Anteriormente a gente colocou um vídeo aqui que passou até nas emissoras, referente a uma situação que não tem nada a ver com droga, mas foi uma situação que repercutiu bastante. Um condomínio contratou, acho que seguranças armados, são vigilantes, e aí teve um motoboy que foi entregar uma encomenda lá, alguma coisa, não sei se foi encomenda, o que foi no interior de São Paulo. Foi entregar uma pizza. Foi entregar uma pizza, parece que o vigilante discutiu, eles entraram em discussão, e o vigilante perdeu a cabeça, sacou o revólver e deu 2 tiros no motoboy. Não pegou, graças a Deus pegou de raspão, o motoboy tá vivo, só que o parceiro, eles eram em 2. O parceiro dele, para tentar conter, ele não foi lá abordar o cara e segurou o cara. O que ele fez? Afastou e atirou no amigo. E atirou. O que você acha dessa conduta? O amigo... É assim, ó, eles eram... Dois entregadores. Não, dois seguranças. Dois seguranças. O entregador chega para entregar... Olha lá, criou... Olha o vídeo lá. Olha o vídeo, vamos mostrar. A produção tinha o vídeo, olha lá. Quer ver, ó? Se puder, vou voltar um pouco. Então, aí o vigilante... Produção, volta pra gente o vídeo, olha lá. Eles entraram em discussão, ó, o vigilante sacou o revólver, olha lá, atirou, ó, aí o outro se afastou e atirou no amigo. O outro vigilante também atirou e acabou atingindo o próprio... Não, ele foi atirou proposital. no amigo. Ele atirou no amigo. Doutor, o que aconteceu? Pra conter. Chegou o entregador no condomínio, houve uma discussão do entregador com o vigilante sacou o revólver, atirou no entregador. Nisso, esse vigilante que começou e continuou disparando, o amigo vigilante viu que o amigo entrou quase num surto, não queria largar o revólver, foi obrigado a atirar no vigilante para parar. Atirou no outro para parar. Para conter o amigo. Olha, e aí gerou uma... Nesse caso, qual é a responsabilidade do condomínio? E qual... O que é essa... Como é que... Esse agir aí, né? Não vejo o vigilante agindo em legítima defesa, né? Então, quer dizer, a chamada injusta agressão.
né? Enquanto a coisa tem que ser na mesma medida, né? Não é porque você me ofende que eu tenho direito de te matar. Então, a ofensa, a retorção Foi abuso, imediata, né, com certeza. Abuso. Poderia haver a retorção imediata. Se me xingou, eu te xingo. Se me agrediu, eu te agrido. Agora, se você tentar me matar, eu te mato. Então, a coisa tem que ser proporcional. E a consequência do amigo que... O amigo poderia ter agido em legítima defesa do entregador. Ele agiu de maneira correta. A conduta desse outro vigilante que disparou contra o próprio parceiro, ele pode ter entendido que aquele entregador estaria sendo vítima de uma injusta agressão praticada pelo seu colega de trabalho e em legítima defesa de terceiro, ele atirou contra o seu vigilante, contra o seu parceiro. Até porque, né, doutor? Você imagina... Então, a conduta desse terceiro Então, que interviu, a adequada. princípio, a conduta dele foi adequada. Se eu entender que o meu parceiro tá matando o outro de forma ilícita, que não foi dentro do legítima defesa, estado de necessidade, daquilo que permite as excludentes de ilicitude, eu posso agir em legítima defesa de terceiro. Imagina um assalto que está ocorrendo, né? A vítima e o assaltante. E um terceiro assiste e mata o bandido. Pô, agir em legítima defesa? Não, ele nunca estava me agredindo, mas estava agredindo o terceiro. Sim. Então a legítima defesa contra a terceira é válida sim. Então a Isso é conduta desse importante. vigilante que agiu em defesa do entregador, porque ele viu que o excesso estava ocorrendo, ele ia matar o entregador, falou, bom, então você não pode, Isso é legal. eu não posso ficar na inércia e não agir. Ele agiu. E nessa situação é até pior, é mais grave, porque ele já estava disparando, né? Você imagina você abordar uma pessoa que tá atirando... Pô, se o cara você tá vai- atirando aí, aí eu ele vou, não quer vai dizer, pensar e vai atirar em você também, né? E Entendeu? também revidar, né? É uma situação, isso foi polêmico, a gente colocou aí... Não, sim, Eu não vi o você final entendeu? dessa situação. Você vê que o uso da arma, né? Eu tenho até uma frase que eu ouvi e que eu acho que resume muito, né? O uso da arma, né? Diz que a arma é como o genital masculino, só se tira pra usar. Verdade. Não dá pra amedrontar, pra ameaçar. Não, Entendeu? outra, Então né? você tem que ter muito sangue frio. É melhor você aguentar o desaforo do que você vê, ó. E é uma Ó, você vida, vê né? que esse vigilante, ele com certeza havia problemas anteriores. Então, às vezes, o cara tá lá, problema familiar, problema psicológico, estresse da empresa. Você entendeu? Então, vê um cara lá e coloca a gota d'água, ele surtou, explodiu. Então, aí ele quis desabafar todo o rancor, mágoa, ressentimento, uma vez. tudo que ele tinha em cima da pessoa que ele... E aí eu falo que pro cara ter uma arma, ele então ele você tem que ter sangue frio, tem que ter consciência da... as consequências civis do caso, né? Se vai ser a responsabilidade da empresa contratada, que colocou um profissional, né, desqualificado, né, sem ter, ou né, se chama em solidariedade essa responsabilidade do condomínio. O condomínio, o principal responsável é a empresa. E ninguém morreu, graças a Deus, né? terceirizada. Estão Não, todos graças a vivos, Deus, né? não, estão todos O entregador, Não, ele disparou diversas vezes, não acertou nenhum contra o Não, entregador, não. e ele que Você foi... vê que ele no fim- passa correndo lá, ó. Olha ele correndo lá embaixo. Ele, no fim, o próprio causador de tudo isso aí é que acabou sendo a vítima. Sendo vexado. E isso é algo muito comum nos condomínios, infelizmente. Esses vigilantes armados é mais em condomínios residenciais, né, de casas, não de casa, apartamento. É né? de casa mesmo. ó. Essas são as associações. São as chamadas associações de moradores. E, ó, né? inclusive, eles estavam em 3, ó, na verdade, ó, não era em 2, ó, em 3, porque correu um e o outro foi para E trás. é importante as câmeras filmarem, né? Porque às vezes poderia alegar que o próprio parceiro estava querendo atingir o entregador também, Sim. né? Que errou o alvo na Isso chamada é- erro de execução, né? Quis atingir o verdade. entregador e acabou atingindo E você vê, o doutor, parceiro, né? que é A a câmera, e é a câmera direcionada para pegar a placa do veículo, ó, Que tá filmando que tudo. tá filmando tudo. É por isso que é importante o condomínio possuir um Também sistema tem de um sistema segurança. de Segurança, Você imagina, monitoramento a gente hoje. fala que o síndico, o pessoal não entende, mas a gente fala que o síndico, ele é polícia, ele é delegado, ele é Juiz, às vezes, psicólogo. psicólogo. E muitas das vezes tem síndico que ele atua em todos os sentidos. E eu falo que é impossível fazer dessa forma. Então, né? e não existe, você Tem entendeu? que Um ter, curso sim. de qualificação para essa parte emocional que o Não, síndico tem que não ter. tem. Você só tem treinamentos, né? Ou mesmo ensinamentos, né? No que diz respeito às suas atribuições, né? Mas o lidar com o público, com pessoas, É o dia a dia. é que é o mais difícil. E não existe, você entendeu?
esse treinamento para você ter esse, poxa, vem cá, vamos fazer uma mediação, vamos sentar, vamos conversar o que está acontecendo, vamos chamar o outro morador que você está em conflito com ele, vamos tentar chegar num denominador para fazer essa mediação, que é isso que a tendência é essa do futuro, a chamada mediação de conflitos, né? Onde entra só discussões patrimoniais, né? Uma coisa até interessante, voltando ao nosso assunto de drogas, Sim. que tão é legal. Obrigado, produção. E eu acho que nós devemos, assim, nós de condomínios, e aí a doutora Lidiane pode até dar uma dica. Eu acho que nós podemos, então, incrementar a convenção. É muito mais difícil, né, de fazer as alterações, mas o regimento interno, ele é mais fácil. Qual seria a dica, até eu peço para os dois, referente à dica de fazer a alteração, incluir no regimento interno algo mais detalhado a respeito desta conduta das drogas em condomínio, que eu acho que esse é o nosso buraco de saber o que vamos fazer, porque na verdade nós não temos essa visão que o doutor está colocando aqui, o delegado está pondo a respeito do que tem que ser feito na hora que acha o ilícito, né, que é o cheiro no condomínio. Como que nós colocamos isso dentro de uma parte escrita, que é o regulamento interno? Como eu faço? Primeiro, é muito mais fácil, mais simples olhar para o regimento interno e a sua legalidade na aplicação, doutora? Sim, porque é mais fácil, porque o regulamento interno, a grande maioria das vezes, se altera por maioria simples dos presentes em assembleia. Convenção, a gente sabe que precisa dos 2/3 do total. Então, acho que é importante, sim, colocar um texto muito claro, como o doutor colocou. Então, é proibido o uso de entorpecentes, né, nas áreas comuns, nas unidades, o proibido, inclusive, maconha. Deixar muito claro, por quê? Porque a regra geral nos condomínios, nos regulamentos, é assim, é proibido ter atitudes que ofendam os bons costumes, o decoro. Acaba sendo muito genérico na maioria dos regulamentos, muito, e aí né? cria lacunas, né? Isso, então assim, o síndico pode hoje em dia advertir e multar com base nisso? Sim, com base na lei? Lógico, mas quanto mais claro, melhor. Então, se tiver um texto, né, 2, 3 cláusulas lá dentro das proibições que especifica, né, conta assim, faz até mais didático, né, acho que é bem importante deixar claro para todo mundo. E o doutor, qual texto que o senhor acha que seria ideal, assim? A rigor, né? Rigor. Não precisaria de nada, porque o próprio Código Penal e o Código Civil já traz, entendeu, as condutas, né, que normatizam isso. Então, quer dizer, os regulamentos, eles são infralegais, eles precisam se adequar à lei, né, naquela pirâmide de legislação, né? Constituição, legislações, né, constitucionais, lei complementar, lei ordinárias. Então, o condomínio já normalmente precisa se adequar à lei. Não sei, né, aí a doutora que pode falar se haveria necessidade ou não de incluir essas cláusulas dentro da norma do condomínio para deixar explícita. Né, não é obrigatório, porque é lei, mas é que em condomínio, mesmo se a gente desenha, doutor, às vezes as pessoas não entendem. Então, não é, eu não acho que não faz mal. Não faz, tudo colocar, que você tem que reforçar. Claro, é um reforço, né? É um soldado de reserva que você está colocando ali para que as pessoas falem, mas aqui não está escrito, não está escrito aqui, mas está escrito ali. Você entendeu? Então, porque muitas vezes a maioria das pessoas não tem tanto acesso à lei, ao que é, detalhe. Você vai no Google, esse é o pior. Vai no Google. E nem todo mundo lê o regulamento e a convenção, a gente sabe também. Mas, de qualquer forma, se tiver de uma cláusula mais didática, algo assim que dê até para uma forma educativa. Já que é para incluir, é para reforçar que ninguém pode se isentar do desconhecimento da lei, que é uma outra norma legal, né? Ninguém pode alegar olha, eu não sabia, né? O desconhecimento da lei, a lei proíbe também. Você é obrigado a conhecer. Isso é usado. Eu não sabia. Isso é usado em analogia no condomínio, porque fala que a pessoa não pode alegar que não conhece a convenção e não conhece o regulamento. Eu falo, tem doutor, que atender. Eu falo que o condomínio ideal, todo mundo tinha que conhecer o Código Civil. Você imagina, né, doutora? Porque é o que a gente sempre fala, que se a gente não coloca os comunicados informando,
dá naquilo. Mas eu não tem que vi, esclarecer. E assim, você não pôs o comunicado, ou não reforçou, não sei o que Não lá. precisa, tá lá, tá na lei, tá na convenção. Não, mas é sempre eu bom acho dar que uma às vezes, reforçada. o que poderia ser tentar- feito a título, né, de sugestões, eu tenho feito, né, tenho procurado por alguns síndicos para dar dicas de segurança condominial. Então, o síndico ele fala da dor do prédio, que o morador não respeita, né, as reclamações habituais. Eu faço um vídeo explicando: você, morador do condomínio tal, olha, quando for passear com seu pet, tenha atenção, entrada do passa-pizza, respeita, não saia do lado externo para receber mercadorias, se parar numa entrada da garagem, não fica procurando controle ou objetos pessoais, para evite ficar o mínimo possível no lado externo, já entra direto. Então são dicas que são dadas para os moradores daquilo que eles, para que preserve a segurança do morador. Então, mas tá falando óbvio? Então, mas você reforçar. Então, seria uma dica também do síndico trazer essas normas condominiais. Você, morador, gostaria de trazer alguma... Traz 3 dicas que são as normas do condomínio, para que a cada semana venha lançando, né, vídeos trazendo essas dicas, essas orientações sobre as normas condominiais. E aí, de forma homeopática, os moradores vão recebendo essas dicas e orientações. Mas é aquilo que a gente falou lá atrás, buscando lá no primeiro episódio do Em Questão Cash. A gente falou muito de segurança na época. Eu lembro que eu falava que a segurança em si, ela é didática, né? Eu falo que a pessoa, ela só é pega de surpresa. Então ela tem que seguir um parâmetro, né? Que nem caso do cara entrar com o carro no condomínio, o cara é fechado nisso o filme. Poxa, abre os vidros, se apresenta pro porteiro, né? Mostra que é o morador, abre o carro para ver que não tá tudo ok, né? Essa situação. Não fica lá fora, como você falou aqui, lá fora no celular. Exponha, né? Se vai aguardar a chegada do aplicativo, fica do lado interno do prédio, não fica do lado externo aguardando a chegada coisa que eu exposto na sempre rua. falo, a gente tem muitos condomínios que hoje abrem por sistema facial, sistema de tag, biométrico, que o cara abre o portão, sabe o que ele faz? Abre, arreganha o portão. Não deixa ninguém entrar no vácuo, você entendeu? Olha para o morador. Não importa se é Cada morador. um é um pouco responsável também pela Sim, segurança, né? E a gente sempre fala que existe um manual para você seguir aí, né? Você não pode deixar isso entrar na rotina, né? Tem muita gente que deixa entrar na rotina e é pego de surpresa, que é muitas das vezes que acontece, né? Então, eu sempre falo que segurança, ele é primordial e é sempre bom você estar sempre atento às coisas, né? Então, porque o pessoal cobra muito, portaria, não olhou, portaria não sei o que lá, mas peraí, você fez a sua parte. Quando vai olhar na portaria, o cara chega lá, farolzão alto, o porteiro não abre o portão porque ele não sabe quem que não dá para enxergar, ou o cara chega lá com o carro fechado nisso filme, o porteiro fica segurando o portão até o cara se apresentar. E quando o cara se apresenta, é numa ignorância total. Sim, porque ele quer entrar e como você não conhece meu carro? Não sabe que sou eu? Falo assim, sei quem é você. Mas eu não sei se você tá levando para dentro do prédio alguém junto que tá proibido a entrar. Gente, eu queria falar para vocês que o tempo tá acabando. É muito bom, passa muito rápido, né? O bate-papo, vocês já são antigos da Questão Cast, são pessoas que vão estar sempre com a gente aí. Então, hoje, eu tenho que dizer para vocês que começou com vocês e a gente está em 5.000 inscritos no canal já. A gente tem 3 meses o Em Questão Cash. Tenho que agradecer, o pessoal pegou no gosto, né Anderson? Sim. E é sempre bom a gente colocar algumas coisas que eles perguntam, né? Que realmente eles têm perguntado pra gente. A gente hoje também tem um programa que é um quadro que a gente colocou no Em Questão, que é Aqui Você Tem Voz, né? Que a gente tem condomínios aí que o síndico também pega pesado com o morador, com as pessoas, e essa pessoa não consegue lidar, mesmo tendo conselho, mesmo tendo subsíndico. Então a gente colocou esse programa aqui. A gente teve um caso da Jussara, que foi do condomínio Ipiranga, né? Condomínio deu uma audiência enorme, 10 vezes mais audiência. Ela falou do caso dela, levou várias multas, teve outros casos. Então, o programa tem crescido dessa forma, a fala de vocês é literalmente com a massa condominial, que eles precisam entender. Às vezes a gente fala de colocar sempre comunicado, mas o programa foi feito mesmo realmente com vocês, explicando essa situação. E que pena que eu tenho que falar para vocês que o programa acabou, né? Que eu tinha muito mais coisa. E eu também muito mais. A gente conversando aqui com a doutora Lidiane, ela teve, no primeiro episódio, lá perto, ela tinha um caso que ela falou, os primeiros episódios, né? Que ela passou um sufoco dentro do condomínio. Eu queria ter falado, mas não deu tempo, né? Foi um tema legal, mas
a gente vai voltar a isso outras vezes. Tem outros temas que eu gostaria de colocar a vocês e agradecer, né, vocês pela participação de estar aqui com a gente, né. Eu queria também agradecer aos inscritos no canal, dizer muito obrigado você que tem acompanhado o Em Questão Cash, você que tem nos assistido hoje, que se inscreva no canal, compartilhe, aperte o sininho para que você receba novos conteúdos, e agradecer aos nossos apoiadores, a G5M, a Kit Gás Brasil, que é o Felipe, a LTS Síndico, representado pelo Anderson, a LDTech, que é a empresa de detetização, Renil Tecnologia, a Estação 80, né, que é a casa de show que a gente tem em Mauá. Hoje eu já não vou colocar, porque a gente tá modificando, tá colocando algumas coisas novas que a casa tá colocando aí pra gente. E o Elaine, que é o Beneficência, né, que é um cara que faz uma ação beneficente para criançada, 200 crianças aí ele acolhe, e as pessoas, né, ajudam para levar no McDonald's. São crianças que nunca foram no McDonald's. É uma ação legal, muito legal. Ser apadrinha uma criança. É até incomum uma criança nunca ter entrado no McDonald's. Então ele acolhe essas crianças e leva ao McDonald's para que elas tenham aí um dia aí de McDonald's, experimentar aí. Toda vez que eu falo da ação dele, ele me manda uma mensagem dizendo, agradecendo, né? Mas é uma ação, eu sempre falo que pessoas que tiram seu tempo para ajudar outras, né? Que ele já tem a família dele, ele trabalha, né? Ele tem a filha dele, tem os filhos dele, e aí ele se dedica ao tempo para ajudar essas crianças que tem crescido cada vez mais. Era 50, foi 100, depois 200 crianças e tá aumentando, né? Que aí vai ajudando bastante gente, que é o Elaine. Aí o pessoal que queira fazer doação, que queira apadrinhar uma criança, tem o telefone do Elano, que é DDD 11 96065 1578, tá? E ele vai trazer aqui todo o relatório e a gente vai participar lá, vai gravar com ele do dia, tá? Legal. E queria agradecer vocês novamente, de novo, por estar aqui com Em Questão Cash, por estar explanando esse assunto, porque ficou em dúvida mesmo, a gente não entendeu muito esse negócio de uso de droga, o cara pode estar com 40 gramas e assim vai, então é muito bom, ainda tem muita lacuna nesse sentido. Ah, sim, né? Essa discussão ainda vai esticar longe, um pouquinho. Eu queria agradecer a doutora, ficou um bom tempo sem participar, mas ela vai estar aqui sempre com a gente, vai ser colunista, né, Anderson? Sim. Do nosso site, Em Questão News. Em Questão News. E dizer para vocês, muito obrigado. Luciano, mas antes, nós não podemos, nós temos que dar um spoiler para nossa audiência, porque o doutor Luiz Fabiano, ele é pré-candidato, nós temos que colocar aqui... Pré-candidato a vereador na cidade de Santo André, né? Santo André. Estou me pondo aí à disposição do público aí, ou dos moradores de Santo André, para ver se pelo menos na área de segurança eu poderia auxiliá-los de alguma maneira. Ah, com certeza, doutor. Ele já tem feito bastante coisa, né? Participa de rádio, ajuda a população lá no bairro, em Santo André, né? Na cidade e de Santo a política André. está precisando de pessoas com ética e com esforço, como aqui o doutor Sou um candidato Luiz de Fabiano. direita, então... Legal. Legal. E queria agradecer e dizer que muito obrigado você que tem nos assistido e compartilhado e tem curtido lá o nosso canal e apertado o sininho para novos conteúdos. Até o próximo episódio. Até, pessoal. Tchau, Tchau, hein? Até forte o próximo. abraço. Tchau.